Olá, sou Irene Nohara e devido ao sucesso de um post que eu fiz no site Direito ADM acerca das melhores frases do direito administrativo e do direito público, eu vou comentar aqui para vocês 5 frases que eu gosto muito, né, que eu colecionei ao longo das minhas pesquisas e que são bastante recorrentes, né, que, em primeiro lugar, a frase do Montesquieu que escreveu O Espírito das Leis, né, a necessidade da pessoa não concentrar muitos poderes. Apesar de Montesquieu pertencer à nobreza, ele era um anti-absolutista, então ele criticava muito, estava à frente do seu tempo, antes da Revolução Francesa, essa questão do absolutismo e do monarca concentrar inúmeros poderes, inclusive inúmeras funções. Então, Montesquieu, no Espírito das Leis, ele tem uma frase que fala que é uma experiência eterna, que o homem que tem muito poder, ele tende a abusar desse poder, pois ele vai até onde ele encontra limites. Ele quer dizer que há necessidade sempre de controle recíproco e do estabelecimento de limites à atuação das pessoas, cuja experiência do Montesquieu observa, né, Montesquieu tinha já uma vertente mais empírica, alguns falam que é o pai da sociologia, pela observação, que o ser humano tende a abusar. Se não tem controle, ele vai testando até onde ele pode agir de forma arbitrária, né? Então, essa frase é muito interessante. Outra frase também que eu gosto muito, até porque eu tive aula com ele também, que é o Eros Grau, né? O Eros Grau, para aquele que teve aula, vai lembrar, né, que não só nas obras, mas também ao longo das aulas, ele tinha uma frase muito conhecida, em que ele fala assim, que não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços. O que ele quer dizer com isso? Ora, ele quer dizer que não basta simplesmente extrair um artigo da Constituição e achar que você compreendeu toda a Constituição dentro de uma visão maior, mais holística, mais sistemática, dizemos assim, né? Ou seja, não basta interpretar um artigo isoladamente, como fazem muitas pessoas, às vezes, no Facebook, nas redes, já se sentindo juristas. É necessário, efetivamente, debruçar sobre o texto da lei maior e conhecer suas nuances, seus limites e suas possibilidades, para que daí haja uma interpretação mais sistemática, ainda que se debruce sobre um artigo, porque a Constituição não se interpreta aos pedaços, não se interpreta em tiras. Outra frase interessante no âmbito do direito público é a frase do Caio Tácito sobre a competência, né? Ele falava assim de forma bem abrupta, mas muito impactante, né? Que não é competente quem quer, é competente quem pode, segundo a regra do direito, né? Então, na realidade, não adianta você achar que você tem um poder, né, enquanto autoridade pública, que a lei não te atribuiu, né? Então, a competência, ela deriva de lei, ela deriva do direito, do tratamento do ordenamento jurídico, e não adianta você ser o presidente da República, se determinada atribuição for de competência municipal, você nada poderá, né? Então, não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma, né, presente no âmbito jurídico, a norma de direito, né? Outra frase também bem conhecida, aí no âmbito do poder de polícia, que enfoca a necessidade do equilíbrio, é a frase do Walter Jelinek, né, que ele fala assim, não se abatem pardais com canhões, né, até no alemão, né, die Polizei soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ou seja, que a autoridade competente não pode abater, atirar, né, sobre pardais com canhões, ou seja, né, dizendo aqui, já brasileirando aqui, a gente não mata uma formiga com um lança-chamas, né? A gente tem que ter uma proporcionalidade à medida estatal. A medida estatal, ela tem que ser adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, ou seja, você tem que ver a justa medida e o equilíbrio em relação a vários direitos fundamentais quando o Estado edita um ato no âmbito do poder de polícia, né? Essa também é bem conhecida do Jelinek, né, do Walter Jelinek. E, por último, tem uma frase que é a frase do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que eu particularmente acho uma frase maravilhosa, porque ela consegue equacionar os desafios da igualdade diante do direito à diferença,
né? Porque na atualidade a gente percebe o quê? Que emerge do âmbito da igualdade também a pauta de inúmeros grupos que contemplam as suas particularidades e que essas diversidades elas devem ser respeitadas no âmbito da democracia, algo que não aconteceu no século XX, quando a construção e da implementação de aspectos de direitos nacionais, em que os estados passaram um rolo compressor por cima das diversidades, de distintos grupos que também compõem o aspecto plural da nação, né? Então, essa frase diz assim, que nós temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, e temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, é muito bonita essa frase, muito conhecida também, mas também muito rica, porque a gente está vivendo também um momento de ascensão de grandes intolerâncias devido à crise, devido à questão dos movimentos migratórios, de povos que estão sofrendo opressão. Então, infelizmente, não aprendemos a lição do século XX no século XXI, daí porque essa frase é uma frase muito importante. Gostou das frases? Bom, tem várias, né, que a gente gosta, eu procurei separar 5 das minhas preferidas para você, mas no link também do site tem as demais frases, né, gravei porque várias pessoas pediram e gostaram tanto das frases que aí resolvi gravar o vídeo para você, espero que você tenha gostado.